Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, do 7 ao 11. Palavra de Deus na boca do apóstolo Pedro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. E acima de tudo, olha, antes de tudo, orar. E acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, para todos sempre. Amém. Portanto, vocês acabaram de ouvir uma pregação do apóstolo Pedro e é desnecessário que eu fale qualquer outra coisa, não é não? Senta aí, mas a gente vai conversar um pouquinho, a gente pode trocar uma ideia em cima do que ele falou. Primeira coisa que o apóstolo Pedro nos chama atenção é que o fim de todas as coisas está muito próximo. Cristo veio, proclamou o reino. Os sinais do reino se manifestaram nos dias de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ele morreu na cruz, foi ressuscitado, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, reinando, colocando um a um seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele há de regressar para que essa plenitude do reino já inaugurada aconteça. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele derramou o seu Espírito Santo. Aquela profecia de Joel se cumpriu em Pentecostes. Deus disse, através da boca do profeta Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os últimos dias já começaram. Nós já estamos nesse processo do fim. A escatologia que já adentrou neste mundo com Cristo e que está em processo de consumação plena. E o apóstolo Pedro chama a nossa atenção para isso. A gente tem que viver a nossa vida, a gente tem que pautar a nossa vida nessa consciência de que esse sistema de coisas onde a morte, o sofrimento, as injustiças, a miséria, o pecado atua, está com os dias contados. A luz brilhou. Nós já somos uma antecipação do futuro de Deus, porque Cristo entrou em nós, nós somos novas criaturas. Deus está fazendo através de Cristo novas todas as coisas, e a começar por mim e por você, que já experimentamos os poderes do mundo vindouro, uma antecipação do futuro. Esse escatom, esse final, essa concretude, esse plano de Deus, que vai se consumar com a segunda vinda de Cristo, já está em processo e vive em nós. Nós devemos viver, então veja só como ele diz, o fim de todas as coisas está próximo. O fim, não apenas no sentido de que essas coisas ruins, esse sistema de coisas vai acabar, mas o propósito, o telos, que em grego significa não apenas o fim, mas também o alvo, o propósito, o plano de Deus para a humanidade, o plano de Deus para a sua criação, a restauração de todas as coisas, Deus fazendo em Cristo convergir todas as coisas. Isto vai se cumprir e está muito perto de acontecer. Esse plano de Deus, esse propósito, quando Ele será Rei absoluto sobre tudo e todos, de maneira manifesta, sem concorrência, sem adversário, onde não haverá nessa plenitude do reino qualquer espaço para tristeza, pecado, angústia, dor e tudo mais. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, veja só, à luz disso, tendo isso muito claro diante de nós, é que a gente tem que viver a nossa vida. Portanto, veja só, sejam criteriosos e sóbrios.
criteriosos, ou seja, pauta a tua vida sobre essa consciência de que o fim de todas as coisas está próximo, de que nós somos cidadãos do reino de Deus, de que nós estamos ligados a Ele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, desembaracemos-nos do peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos para a carreira que nos está proposta, não buscando as coisas que são daqui da terra, porque elas já estão com os dias contados, mas olhando para as coisas que são do alto, onde Cristo está, a gente vai remir o tempo porque os dias são maus. A gente vai andar de modo criterioso e sóbrio. Uma coisa muito interessante é que quando Jesus libertou o endemoniado gadareno, que tinha uma legião de demônios e que vivia enlouquecido e que não era sóbrio há muito tempo, que tinha machucado muita gente, que não conseguia conviver em sociedade, que vivia num cemitério entre os mortos, que não comungava mais com a vida, mas com a morte. Quando o Senhor libertou aquele homem, ele foi visto assentado aos pés de Jesus, para espanto de todos, em perfeito juízo, é o que diz lá. Sobriedade, perfeito juízo. Tem gente que diz assim, você se converteu, ficou maluco? Não, se você se converteu de verdade, porque tem gente que às vezes não se converteu e é maluco mesmo, mas, ou seja, não é que quem não se converteu é maluco, não é isso que eu quis dizer, mas às vezes tem umas pessoas que estão na maluquice de que se converteu e não se converteram. Bom, era isso que eu queria dizer. Acha que é, mas não é, né? Agora, quando você se converte de verdade, a mente fica sóbria. Você fica muito mais lúcido. Você começa a agir de maneira muito lúcida, e essa lucidez vem da consciência de quem é o Senhor, e do seu reino, e de que o fim de todas as coisas está próximo. Né? Essa lucidez dá para você uma clareza das coisas. E o que? Olha só. Conscientes de que o fim está próximo, que o reino de Deus e a consumação de todas as coisas se aproxima, e de que nós já somos de Deus, estamos ligados com Ele, a gente vai agir de maneira criteriosa e sóbria para, em primeiro lugar, fazer o quê? Não é fazer qualquer outra coisa a não ser orar. Em primeiro lugar, a prioridade da oração. Antes de fazermos qualquer coisa, a oração. Mas por que isso? Ser sóbrio para orar, ser criterioso para orar, na consciência de que o fim se aproxima, sejam sóbrios, criteriosos para orar, é o que diz aí, para orar. Quanto mais consciência a gente tem de que o fim se aproxima, de que nós somos peregrinos aqui na terra, mais consciência nós teremos de nossa dependência de Deus, e mais a gente vai buscar a face dEle, a direção dEle, a sabedoria dEle, e nós vamos querer comungar com Ele, a gente vai querer ter um relacionamento estreito com Ele, a gente vai adorá-lo na beleza da sua santidade, a gente vai louvá-lo, a gente vai buscar a sua face, a gente vai comungar com Deus, porque nós reconheceremos, dada a consciência de que Ele é o Rei, e Ele está prestes a regressar, e de que nós somos dele, e de que a vida está nele, a gente vai buscá-lo em todo o tempo. Sede sóbrios para poderem orar, antes de fazer qualquer outra coisa. Agora ele chega e completa, acima de tudo que ele já falou, inclusive. Acima até mesmo da oração, é que a gente não precisa escolher entre uma coisa e outra. Mas acima de tudo, uma coisa que não pode jamais faltar, é o amor. Meus irmãos, é o amor uns para com os outros. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros. O amor é a essência de Deus. O apóstolo João escreveu uma epístola para certificar aos crentes, a primeira epístola de João, né? Para certificar aos crentes, para ajudar os crentes a saberem, como é que eu posso saber se eu sou salvo ou não? Aí João escreveu uma epístola. Quer saber se você é salvo ou não? Leia a primeira epístola de João.
E ele resume assim: quem ama o seu irmão está dando sinal de sua salvação. Quem não ama seu irmão não é salvo, não conhece a Deus. Porque às vezes a gente fala, mas eu amo a Deus. Minha dificuldade é amar o irmão e a irmã, é amar o próximo, é amar o inimigo, é amar o adversário. O apóstolo João diz assim, calma lá, como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, quando você não é capaz sequer de amar aquele que está aí diante de você, com quem você convive no trabalho, no ambiente da escola, na vizinhança, aquele vizinho xarope. Todo mundo deve ter algum vizinho xarope. O ruim é quando a gente é o vizinho xarope do outro. Eu não ia querer tocar nesse assunto, mas longe de nós isso, né? Amar as pessoas. Porque quando a gente se converte ao amor de Deus. E o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. O fruto de nossa conversão. O fruto do Espírito que agora habita em nós. Do Espírito de Deus que é amor. O fruto é amor. Em essência, ele é amor. Todas as outras coisas são decorrentes dessa essência de Deus que é amor. E nós somos filhos desse amor. Filhos de Deus. E o sinal disso é que nós amamos. E ponto final. Amamos aqueles que nos perseguem, amamos aqueles que pensam diferente, amamos o estrangeiro, amamos até os corintianos. E uma revelação aqui. Tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E aí o que significa, né? Olha, pode ser, e tem gente que... É difícil interpretar essa passagem, tá? Eu já vou colocar aqui algumas teses, algumas hipóteses. Ai, ai. O amor que a gente tem uns pelos outros, tá? É isso. Cobre uma multidão de pecados da gente que ama. É uma possibilidade. Segunda possibilidade, o amor que nós temos pelas pessoas cobre uma multidão de pecados das pessoas. O pecado delas contra nós. A gente, pelo amor, a gente não vai fazer caso. Pelo amor, a gente vai cobrir. É meio que nem o bom samaritano, sabe? Quando viu o judeu caído, e judeus e samaritanos eram adversários, inimigos e tal, ele vê o judeu caído, ele para, ele desce do seu cavalo, ele vai até ele trata da ferida, ele cobre a ferida aberta. Cobre uma multidão de pecados. É a ferida do inimigo, que eu vou lá e cubro, em vez de expor, em vez de abri-la mais, em vez de aproveitar a fragilidade dele e tirar partido disso para detonar, eu vou cobrir. Então, o amor, eu vejo isso como... Olha, certamente isso está em pauta aqui. O amor cobre uma multidão de pecados dos outros, da congregação. A gente, quando está cheio de amor, a gente trata diferente aqueles que estão pecando. Porque a gente vive numa comunidade composta por seres humanos, certo? O pecado vai estar na pauta do dia, não é não? Então, pecarem contra nós é muito comum. Seu coração está cheio de amor, você vai cobrir uma multidão de pecados dos outros. Não quer dizer empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Não quer dizer fazer vistas grossas ao erro dos irmãos e das irmãs. Jesus jamais fez isso. Jesus jamais ignorou o erro e o pecado. Ele sempre chamou de pecado aquilo que era pecado, de erro aquilo que era erro. Mas ele sempre era compassivo, misericordioso, bondoso. E aí a gente poderia ir para Mateus capítulo 18, que ensina que se seu irmão pecar contra você, vai você falar com ele
em particular. Chama atenção. Busca a reconciliação. Se ele te ouvir, ótimo. Se não te ouvir, não desista do teu irmão. Não vira as costas para o teu irmão. Procura mais alguém que possa mediar e vai tentar mais uma vez a cura, a restauração, a reconciliação. Perceba que essas orientações de Jesus nunca passar o pano sobre os problemas. É sempre tratar e ir na raiz e procurar uma reconciliação genuína. Mas é sempre numa tentativa de paz, de cura, e nunca numa tentativa de hostilizar e de agora, digamos, odiar ou de afastar aquela pessoa. Leva mais alguém. E se não ouviu, desiste? Não. Aí leva até a igreja. Porque na igreja, olha só o conceito de Jesus. Na igreja não pode haver desavenças não resolvidas. Não pode ter. Se somos igreja, vamos corrigir as coisas. Vamos consertar as coisas. Que haja arrependimento, que haja conserto, que haja cura. E essa é a proposta de Jesus. E ali ele diz, o mais rápido possível, na menor instância possível, com o menor número de pessoas possível, tentar solucionar as nossas pendengas da vida. Deixa eu ver aqui o que mais a gente pode dizer sobre isso. Cobrir uma multidão de pecados, eu vejo Tiago falando o seguinte. Deixa eu até pegar minha colinha onde que ficou esse texto. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Pois o julgamento é sem misericórdia para aquele que não mostrou misericórdia. Olha o que o apóstolo Tiago aqui diz. O julgamento, o dia do juízo final também se aproxima. E esse dia é sem misericórdia para aquele que não mostrou misericórdia. Lembra de uma parábola de Jesus sobre uma pessoa que tinha uma dívida enorme e não tinha com que pagar? E que clamou por misericórdia, por clemência, e o grande credor teve piedade e perdoou aquela dívida que era exorbitante. Só que esse, agora contente e alegre que fora perdoado de tamanha dívida, encontra mais adiante alguém que lhe deve. Não tanto assim, mas que também não tinha com que pagar. Só que ele, em vez de ser misericordioso, ele foi duro. E falou assim, agora você me deve e vai ter que me pagar tintim por tintim, porque senão eu vou te processar, eu vou te botar na cadeia e você vai pagar caro por isso. O grande credor misericordioso que o perdoara ficou sabendo da atitude subsequente dele. Como ele não teve misericórdia do outro. E sabe o que ele fez? Ele retirou o perdão. Que parábola dura essa. Retirou o perdão. E falou, eu vou te pagar com a mesma moeda que você pagou para o outro. Você não se tornou um filho da misericórdia. Você não se tornou um filho da graça. Você não se tornou um filho do amor. Você recebeu tamanho amor, tamanha misericórdia, mas teve a pachorra de ser implacável. Aí, ouça a palavra do apóstolo Tiago. Capítulo 2, versículo 13. Versículo 13. Pois o julgamento é sem misericórdia para aquele que não mostrou misericórdia e ponto final. Então, vamos investir no banco da misericórdia? A oração do Pai Nosso vem à tona aqui. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, como nós perdoamos. Jesus explica essa passagem. Porque se não perdoardes, vocês não serão perdoados. É interessante que o perdão vem de Deus em primeira mão para nós. Nós só perdoamos porque fomos perdoados. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.
E nós amamos o próximo porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Então a graça de Deus se manifestou salvadora a todo mundo. E de repente a gente abraça essa graça, bebe dessa misericórdia e represa ela, represa o amor. Nos tornamos, em vez de uma fonte a saltar, um rio a percorrer, a dar vazão desse amor e dessa graça e dessa misericórdia para outras pessoas, a gente represa isso. Isso seria a pior coisa que a gente poderia fazer na vida. Seríamos indesculpáveis, sendo nós os abençoados, os agraciados, os que beberam desse amor, desse perdão, dessa misericórdia, como não sermos transformados por isso. Então, é como se nós nunca tivéssemos conhecido a Deus, conhecido a graça, conhecido a misericórdia, experimentado a ela. Nós não nos tornamos gratos e nem devedores a essa bendita graça. Só pode ser o caso daqueles que, de repente, se tornam implacáveis e não perdoam e não têm misericórdia, porque realmente não entenderam nada do que aconteceu. Porque não tiveram o impacto da misericórdia na sua vida, porque não se tornaram gratos e nem graciosos. Isso é terrível, e o julgamento é sem misericórdia sobre aqueles que não são misericordiosos. Aí, o amor cobre uma multidão de pecados? Talvez tenha alguma coisa a ver com, na medida em que nós somos cristãos, nascidos desse amor e dessa graça, e nós vamos comunicando esse amor, essa graça, essa compaixão, esse olhar de Cristo, agora no nosso olhar, a gente vai aumentando, não é salvação pela graça, pelas obras, mas a gente vai entendendo e vivendo o Evangelho, vivendo a graça, vivendo o amor. E no dia do juízo final, diz o apóstolo Tiago, um pouquinho mais adiante, ele diz assim: o que vai prevalecer no dia do julgamento é a misericórdia. Gente, no dia do julgamento o que prevalece é a misericórdia. É por isso que Deus diz: misericórdia quero, e não sacrifícios. Misericórdia eu quero, mas é misericórdia de uns para com os outros, compaixão de uns para com os outros. Então, cobrimos uma multidão de pecados dos outros e ainda, agindo com misericórdia, estamos bem no dia do juízo. Né? Vai cobrir uma multidão de pecados. Eu acho que a gente entendeu aí o que Jesus quis dizer, o que Tiago quis dizer. Vamos lá. Aqui, eu tenho que seguir adiante, né? Sejam mutuamente hospitaleiros. Agora ele vai mostrar como é que a gente ama. Ele dá dois exemplos, duas maneiras de amar. A primeira maneira que ele coloca aqui é a hospitalidade. Pessoas que amam são amáveis, são acolhedoras, são hospitaleiras. Hospitalidade é uma coisa muito, muito de quem é de Deus. Quem é de Deus se esmera na hospitalidade, capricha, recebe a outra pessoa como se estivesse recebendo o Cristo. Recebe qualquer um, e Jesus vai falar isso no dia do juízo final, contem. Porque me vistes nu e me vestistes, porque eu estive com sede e me desse de beber, porque eu tive com fome e me desse de comer, porque me assistisse, porque fosse me visitar, porque me acolhesse e tal. Mas quando foi, Senhor, que nós te vimos assim? Todas as vezes que fizesses a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Isso tem a ver com hospitalidade. Hospitalidade também é um tratamento relacionado a estrangeiros. Os estrangeiros precisam e dependem muito de hospitalidade. Fazê-los se sentir em casa. Né? E quando a gente hospeda alguém, a gente sempre assume o segundo posto, não é? Às vezes a gente vai ceder, e já aconteceu. Estou recebendo alguém, vou ceder a minha cama, meu quarto, a melhor poltrona. Não é? O que nós temos de melhor? Deixar que a pessoa, o convidado, coma primeiro.
e preocupado, o que é que você gosta? Você não vai comer o que eu gosto. O que é que você gosta? O que é que você quer? O que é que você pode? Essa preocupação, esse ato de servir, né, é muito, muito de Deus isso, gente. Aí eu lembro de uma pessoa que foi hospitaleira numa cultura muito hostil aos estrangeiros, que foi o caso de Ló. Ló, em Sodoma, era a única pessoa justa em Sodoma. Nem a esposa dele era justa, nem as filhas dele eram justas. A única pessoa justa era Ló, em toda a cidade de Sodoma. Ló. De repente chegaram 2 estrangeiros, não foi? Ló não sabia que eram anjos. Ló só sabia que eram estrangeiros. Esses estrangeiros estavam sendo hostilizados por aqueles que não tinham o coração de Deus e não tinham hospitalidade e tinham ódio no coração em relação aos estrangeiros. Tinham xenofobia. Tinham medo dos estranhos, que viam eles como ameaças e coisas assim. E toda aquela população se levantou contra esses 2. Não foram hospitaleiros em relação a esses 2. Mas Ló os acolheu, os protegeu, os recebeu, os tratou bem. E sem saber acolheu a anjos. E sem saber acolheu aqueles que vieram ali para salvar. E foram tremendamente abençoados. A palavra de Deus diz assim: pratiquem a hospitalidade porque muitos, praticando-a, acolheram a anjos, ainda que não soubessem. E ele se refere a Ló em especial. E Raabe, a prostituta de Jericó. De repente, 2 estrangeiros, não é? 2 estrangeiros. E o que aconteceu? Todo mundo daquela cidade, né, os soldados atrás, para matar, prender, serem hostis, vendo-os como inimigos. Raabe acolheu os estrangeiros, hospedou, protegeu e foi salva. É isso. Uma maneira muito prática de nós amarmos, é sermos hospitaleiros. Amém? Vamos lá? E a segunda maneira é servir. Sirvam uns aos outros. Jesus não veio para ser servido, veio para servir. Ele deu exemplo, ele lavou os pés dos discípulos, ele curava, ele ajudava, ele vivia muito em função da necessidade, das carências das outras pessoas ao seu redor. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, a maneira de servir aqui, primeiro a hospitalidade, agora de servir, seria através dos dons. E ele diz aqui, com o dom que você recebeu. Ele não diz com o dom que você receberá, ou com dom, talvez, se você tiver algum dom. Não, ele garante. Com o dom que você recebeu um dom. Você recebeu. Você foi abençoado com toda sorte de bênçãos e graças espirituais. Você já recebeu o dom da salvação. Você já recebeu o Cristo. Você já recebeu o Espírito Santo. Você já recebeu o dom da graça. Você já recebeu o dom. Às vezes você não sabe qual que é, mas você já recebeu o dom do amor. E você já recebeu poder para servir. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como encarregados, ou mordomos, né, encarregados de administrar bem. Não é administrar de qualquer jeito. Administrar muito bem a multiforme graça de Deus que veio sobre sua vida, que você tem. Que você tem. Multiforme graça de Deus. Seja uma boa administrador, administradora desta graça, deste dom, dessa vem da origem, a palavra dom ali, carismata, vem da origem da palavra caris, que é graça. Essa graça, essa multiforme graça de Deus. E ele vai colocar todos os dons em 2 categorias. Se você vai lá para o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, e também em Romanos capítulo 12, você vai ver Paulo alistando uma série de dons, 9 dons.
e mais dons ali a gente vê. O apóstolo Pedro, ele resume em duas categorias de dons. Dons de fala, dons de servir. Dons de fala, todos os dons se enquadram nessas duas categorias, ou de falar ou de servir. Aí ele diz, quem fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E qual é o dom de falar? Eu estou falando, então é um dom. Quem canta também, de alguma maneira, está falando. Quem aconselha, está falando, é o dom de falar. Né? Quem ensina, é o dom de falar. Quem exorta, é o dom de falar. Então, há múltiplas manifestações, formas de manifestar esse dom de falar. Mas um critério é a palavra de Deus. Quem fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Não fala segundo o que der na tua telha, por favor, não. Não confunda o que você acha com aquilo que a palavra de Deus diz. E ponto final. É isso. Fale de acordo com a palavra de Deus, com os oráculos de Deus. Não saia. E qualquer coisa que você disser precisará passar pelo crivo da palavra e do oráculo de Deus. Não vai dar pitaco, não vai falar o que você não sabe. Fala o que a palavra de Deus diz. Aí, quem tem dom de fala, tem a obrigação. Como diz o apóstolo Paulo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quem tem o dom de falar, quem vai profetizar, quem vai trazer uma revelação, quem vai aconselhar, quem vai pregar, quem vai ensinar, tem a obrigação de manejar bem a palavra de Deus para falar de acordo com os oráculos de Deus. Coma da palavra. Que a palavra seja viva no teu coração. E quando você falar, o Espírito Santo te iluminará a falar de acordo com a palavra de Deus. E aplicar a palavra de Deus na necessidade específica. É isso, meus irmãos. É sério o dom de falar. Não pode ser feito de qualquer jeito. Às vezes a gente acha, eu tenho dom e posso botar o boi na sombra que... Não é assim. A gente tem que se esmerar. E o dom de servir. Veja lá. E se alguém serve, olha que curioso. Servir, vamos falar um pouco de servir? Me diz aí as formas de servir. Não estou ouvindo nada. Cozinhar para alguém? Está servindo. Está valendo. Fala. Escrever. Pode ser um dom de fala aí, também pela escrita, tá? Mas você pode estar... É claro que com a fala a gente vai servir as pessoas também. Tudo para serviço. É a forma de servir e de amar. Pintar a casa do outro também, limpar, visitar uma pessoa, né, que está doente, colocar-se a serviço de, ajudar, né? Dom de fala. Escutar também seria bom. Gente, tem múltiplas formas de ajudar. Por exemplo, todo mundo feliz, ajudar as crianças, né, colaborar financeiramente, apoiar, é servir os outros, é servir com o que você tem. Lembra do bom samaritano? Ele coloca o seu cavalo a serviço ele coloca a pessoa dentro do seu cavalo. Ele pratica hospitalidade. Ele cuida das feridas. Então, isso é servir as pessoas, é cuidar. Lavar os pés, é ser humilde, é carregar as pessoas, é suportar uns aos outros. Múltiplas formas de servir. E diz aqui o seguinte, quem serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Às vezes a gente é meio metida besta. Pode achar, eu tenho uma força. He-Man. É de uma outra geração, né? Nem da minha não é, mas já é das antigas. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Nunca se esqueça. A força foi que Deus que te deu.
Deus é que está te dando recurso para você ajudar. É de Deus, a força é de Deus, a capacitação é de Deus, para a glória ser de Deus e não sua. É o que a gente vê claramente aqui, ó. Faça-o na força que Deus lhe dá. Tenha consciência que é Deus que está te dando esse dom, essa possibilidade, essas condições. E faça isso com essa consciência. É na força dele que você vai servir. É com os recursos dele que ele coloca à tua disposição, que você vai administrar como um bom mordomo, aqueles talentos que você vai multiplicar, que você vai colocar a serviço dele, porque pertence a Deus, porque vem de Deus, porque a tua força vem de Deus, a tua saúde vem de Deus, o teu emprego, a tua oportunidade, toda a tua formação vem de Deus, tudo é de Deus. E aí agora você tem essa consciência e você serve na força dele. E não dá uma de bacana, e dá glória a Deus sempre. Quando você hospedar, quando você servir, diz o apóstolo Pedro aqui, faça sem murmuração. Porque tem gente que consegue fazer a coisa certa, e aí chuta o pau da barraca. Estava tudo tão bem. Você pode fazer a coisa certa, mas com o espírito errado. Você pode servir, você pode hospedar, você pode ter atos de amor, mas de repente você murmura, de repente você se queixa, de repente você faz que nem Marta, que está acolhendo a Jesus, mas vai murmurar. Marta murmurou, gente. Estava hospedando a Jesus. E ela se incomodou com a irmã. Quando a gente estiver servindo, cuidado para não perder a bênção. Cuidado para você não perder o seu galardão. Cuidado para agora você que está servindo, não tocar trombeta ao seu redor e querer mostrar para Jesus, Jesus, eu estou servindo, está percebendo? Ela não está servindo. E apontar o dedo para o teu, diminuir a outra pessoa, exaltar a si mesmo. Quem serve, sirva na força de Deus e faça isso com alegria. Deixa Deus cuidar de tudo, Deus vê tudo. E isso é maravilhoso. Gente, eu acho muito incrível essa ideia. Para quem é que a gente está fazendo? Quem é que a gente está querendo agradar? A gente está buscando recompensa do alto ou aqui da terra? Deus que vê coração e mente vai ficar chateado se a gente, de repente, murmurar. Veja que Jesus repreende a Marta. Repreende a Marta. Marta que diminuía a sua irmã, ele exalta a irmã. Aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se humilha será exaltado. É complicado esse negócio. Então, na igreja, faça tudo com alegria, espontaneidade. Faça na força do Senhor, faça com amor, promova o bem, ame e deixa o restante nas mãos de Deus. Deus que vê em secreto te recompensará. Deus que vê seu coração, a sua atitude. E isso terá... O que é que você quer mais na vida? Senão um Deus que te contemple e te veja. Ele te recompensará. Ele é galardoador daqueles que o buscam. E não passa batido. Sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão, tem grande galardão. E por fim a ressurreição dos mortos, a vida eterna. Maravilhoso Deus. Em todas as coisas Deus seja glorificado, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para todos sempre. Amém e amém. Eis aqui a pregação do apóstolo Pedro.